galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo do nosso Praticamente Inofensivos. Eu sou o Marcivaldo Lira. Eu sou o Eric Batalha. E eu sou o Rodrigo Bandeira. E hoje o nosso tema volta a ser quadrinhos, né? Sim. Depois do nosso vídeo sobre Mulher Maravilha, que se você não viu, veja aqui, vai estar o link na descrição. Nós vamos voltar a um assunto de um personagem que, apesar de que a gente vai falar dos quadrinhos, mas ele tomou conta de todas as mídias possíveis, né? Seja desenho, seja filmes, seja games, série. Exatamente, ele se tornou um personagem icônico, né? Afinal de contas, não existe pessoa que não conheça o Homem-Aranha, né? Exatamente. Nem que seja pela decoração da festa de criança que ele foi. Exatamente. Esse é um ponto interessante, né? Um personagem que agrada o quê? Desde o bebezinho, ali passando por todas as idades, até o adulto, né? A perceber a minha camisa, né? Exatamente, quem não gosta do Homem-Aranha, né? Stan Lee, inclusive, adora o Homem-Aranha. Então, vamos começar pela origem do personagem. Mas não pela origem de dizer que ele foi picado por uma aranha radioativa. Até porque existem várias origens nesse sentido, né? Exatamente, nós vamos falar mais nos bastidores, o que levou à criação desse personagem. Você vai ver que não foi uma coisa simples, não foi simplesmente uma ideia que tiveram, é uma boa ideia, bora fazer. Não, passou por muitos problemas até, né? Foi Joseph Klimber, vou criar. Não foi assim, não. A Marvel já estava praticamente estabelecida no mercado, com o Quarteto Fantástico, com o Hulk. Década de 60. Década de 60. Mais precisamente em 1962. Certo. E ela tinha um título que estava para ser cancelado, que era o Amazing Adult Fantasy. Esse seria o nome completo, que, como o nome mesmo mostra, é uma revista com histórias mais adultas, né? Histórias mais sérias. Só que as vendas estavam baixas. E no número 15 ela ia ser cancelada. Exato. Ia ser o último tiro, ia ser a última edição. Sobrevida da revista. Sobrevida da revista. E com isso Stan Lee teve a carta branca de criar uma história nova, criar um personagem novo. Aí Stan Lee, Jack Kirby, uma grande parceria, resolveram fazer um personagem novo que seria um adolescente que, através de um artefato, se transformava em um herói adulto para combater o crime. E parece que esse artefato seria até um anel, né? Isso, ia ser um anel, se eu não me engano. E o que foi que aconteceu? O Jack Kirby chegou a fazer os esboços da história e o Steve Ditko, Ditko. A gente não sabe como é exatamente a pronúncia dele, então nós vamos chamar de Ditko mesmo, que é como a gente fala. Então qualquer coisa, esse cara aqui que a gente tá falando. Isso. E deu para o Steve Ditko a arte finalizar a história. Aí quando o Steve Ditko viu, falou assim, isso aqui não vai dar certo. Mas Stanley, por quê? Não, porque isso aqui é uma reciclagem de um personagem que o Kirby desenhou na década de 50. Se você quer uma coisa que realmente vai fazer sucesso, tem que ser uma coisa nova, e uma coisa nova seria realmente um adolescente combatendo o crime. E no caso, a ideia seria nova porque justamente não é que não tinha adolescente nas histórias de heróis e quadrinhos, mas eles eram só o quê? Sidekicks, coadjuvantes, eles eram os ajudantes dos heróis. Né? Então eles nunca protagonizaram uma história mesmo, né? Então essa seria a inovação. Aí o Stan Lee fez uma sinopse nova e deu para o Jack Kirby fazer o desenho. Só quando ele deu o desenho de volta, o Jack Kirby não leva muito jeito para fazer adolescente, né? Apareceu um cara todo entroncado lá. E vendo isso, o Stan Lee pegou e disse, não, faz você, Steve Ditko, já que você deu pitaco, vai lá e faz os desenhos. E assim surgiu o Homem-Aranha. Só que Homem-Aranha, você é uma pessoa que gosta de aranhas, a aranha é um artrópode, né? Que geralmente as pessoas têm aversão. O cara vê uma aranha, sai correndo, fica com medo. Aí o que foi que aconteceu? Quando foram mostrar o personagem para o dono da Marvel, né, ele falou assim, isso aí não vai vender, isso não vai dar certo. Todo mundo tem medo de aranha, né? Mas como era o último tiro da revista... E era uma revista que tinha, né, histórias mais obscuras, assim, eu acho que seria realmente o local para experimentar. Para fazer essa experimentação. Claro. Pois é, a única coisa que fez ele aceitar que o Stan Lee fizesse isso é porque era a última edição mesmo, então para ele tanto fazia, e estava atrasado e não queria discutir com o Stan Lee, não vou perder tempo. O universo conspirou para que o Homem-Aranha nascesse. Com certeza. E como era o último volume e tinha um personagem novo, eles mudaram até o nome da revista. Tiraram o Adult e ficou só Amazing Fantasy. E na capa estava o Homem-Aranha, que é uma capa que todo mundo brinca, né? Que ele está de pendurado numa teia segurando uma outra pessoa.
Só que aí o que é que vai acontecer? Esse personagem ele tinha um tempero muito importante. Que diferenciava ele de quase todos os heróis da Sim. época. Não só da Marvel, mas principalmente os heróis da DC também. Sim. Porque imagina os heróis da época, né? No caso, Superman, um alienígena, né? Que tem superpoderes, ele é um jornalista de sucesso e tudo mais. Batman, rico, cheio de recursos, e combate o crime lá e vê a vida de... Quarteto Fantástico, super grupo. Era uma família, tudo mais, morava era financiado. Exatamente, até mesmo o Hulk, né? Que ele era um cientista, né? De renome. De renome e tudo mais. Ou seja, pessoas que, pelo menos pela visão da época, né? Aptas a ter poder. E quando o Homem-Aranha surgiu, o que foi que aconteceu? Um adolescente estava numa exposição de ciência, o CDF, acabou ele ganhando poderes. Pensa, tu é um adolescente, descobre que tem super força e as meninas que você gosta só saem com caras que têm carros. A primeira coisa que ele pensou foi o quê? Eu vou arranjar alguma forma de ganhar dinheiro para eu comprar um carro. Quem nunca, né? Ou seja, ele não queria combater o crime, ele não queria ser um super-herói. Ele era um adolescente comum, com uma, enfim, vida de adolescente, que tinha superpoderes. Com superpoderes. E nos quadrinhos ele chegou a ganhar um certo dinheiro, ele já tinha uma certa fama, até que num dos programas de televisão que ele participava, o estúdio foi assaltado e ele deixou o bandido fugir. Exatamente, um bandido que ele poderia ter impedido facilmente. Mas só que simplesmente ele pensou, não é problema meu, e deixou passar. O que aconteceu? Um tempo depois, o mesmo bandido matou o tio dele, que na verdade era como um pai. Né? Exatamente. Aí veio a reflexão no final da história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que esse é um ponto, até mesmo um ponto curioso, né? Na origem, não é o tio Ben, o tio dele que fala isso para ele. É uma conclusão que ele mesmo chega após refletir sobre tudo isso que aconteceu. É a última cena, né? O último quadrinho da história inicial desse Amazing Fantasy XV, que ele chega a essa conclusão. Posteriormente ele vai lembrar isso e acaba sendo atribuído ao tio Ben. Isso, para fazer uma ligação realmente forte com ele. Essa é uma frase que ela acompanha o personagem desde sempre, né? Eu acredito que seja a frase que define a história do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha, como a gente tem falado, ele é uma pessoa normal que tem poderes e aí nada obriga ele a usar esses poderes para combater o crime, algo parecido, a ser um herói, né? E essa epifania, né, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades é o que marca. E é uma frase que ela é atribuída ao Stan Lee, né? Mas é uma adaptação enfim, de várias outras frases. Winston Churchill disse algo parecido. Roosevelt, né? Roosevelt falou algo parecido. Que, enfim, né, é uma coisa que está inerente à personalidade. Está marcada na cultura pop. E tem até uma outra importância com relação a isso. Como a gente estava falando, os adolescentes até então eram sidekicks, eram ajudantes, ou seja, eles tinham um mentor, alguma pessoa que orientasse eles para fazer sempre a coisa certa, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Bucky, que era as histórias do Capitão América, e o Robin, das histórias do Batman. E o Homem-Aranha não tinha ninguém que pudesse ser um mentor, alguém que fosse orientar eles. Então, volta e meia, quando ele tinha essas dúvidas se ele deveria continuar ou não, porque isso estava dando muito problema para ele, ele tem o quê? Ele volta a ter essa reflexão sobre tudo que aconteceu e o que o levou a combater o crime, a fazer a coisa certa. Então ele sempre acaba lembrando que grandes poderes e grandes responsabilidades. Ou seja, o tio Ben acaba sendo, vamos dizer assim, um mentor nele, porque é o que faz ele lembrar justamente desse lema. O que faz ele lembrar, o que faz ele voltar. Exatamente. E eu acredito que esse teria sido um dos grandes motivos desse boom do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ele fez sucesso. Sim. Praticamente instantaneamente depois dessa edição. Sim, depois dessa edição choveu cartas. E ele teve a primeira, a sua própria revista. Esse é o grande motivo desse boom, essa conexão que se cria do Homem-Aranha personagem, do Peter Parker na verdade, né? Personagem, com uma pessoa que está lendo, que tem problemas reais, ou seja, uma pessoa que passa um drama, né? Perdeu um ente querido, vive com problemas financeiros, tem mora com a tia, né? Que também... É uma história em quadrinho que vai mostrar que o menino inteligente sofre bullying. Exato. Né, que o Flash Thompson, que era o capitão do time de futebol, bate nele. Sim. Né, vai mostrar que o cara franzino não tem namorada, as meninas não olham pra ele. Né, o cara que estuda muito, é criado com a voz, ele é praticamente um fantasma na escola. Né, apesar da sua genialidade, o meio social dele é praticamente nulo.
Né? Todo esse fermento, porque se for parar para pensar, quem é que lia quadrinho? Era o cara que jogava futebol ou era o nerd da época que lia quadrinho? Justamente. Então, daí foi bastante inteligente da discussão, tanto do Steve Ditko quanto do Stan Lee, colocar todas essas situações. Né? E isso daí traz, até hoje, o adolescente pega as histórias antigas do Homem-Aranha para ler e se identifica na hora. Né? Então essa identificação ela foi muito importante para o sucesso do personagem. Com relação a essa história, né, do Stan Lee com o Martin Goodman, né, de que ele falou que ele estava rejeitando, que ele não queria, que ele só aceitou porque era a última revista, em 2014, durante a divulgação do filme do Espetacular Homem-Aranha 2, o Stan Lee deu uma entrevista que falou justamente disso. Depois de ser rejeitado e do Martin Goodman só aceitar que ele fizesse por causa da última edição, depois que vier o número das vendas, o Martin Goodman teria falado com o Stan Lee: "Ei Stan, sabe aquele personagem que a gente gostou muito?" Stan, do you remember that character of yours, Spider-Man, that we both loved so much? Let's do it as a series. Aí, depois que as cifras apareceram. Aí o Stan falou: "Ah, é mesmo? Aquele que a gente gostou? Ah, é mesmo, seu Bom, ele não falou isso, né? Mas deve ter pensado. E aí ele fala até mesmo nessa entrevista que às vezes não é bom a gente ouvir só os especialistas, né? Às vezes a gente tem que seguir os nossos próprios instintos, né? Então ele foi persistente no que ele acreditava, aproveitou a oportunidade que apareceu e emplacou um dos melhores personagens da história dos quadrinhos. Essa história é muito recorrente. Se não pegar toda a história do quadrinho, grandes obras foram feitas. Porque justamente, tipo assim, o título tá cancelado, ninguém gosta desse personagem, faz o que tu queres com ele. Aí começa a vender, começa a vender. Essa que é a história, né? Às vezes ele precisa de uma brecha. Eu tô olhando nesse momento, foi uma edição de Sandman, bem ali. Sandman, Monstro do Pântano, e assim, mas daí é um papo pra um outro vídeo. Sim. Para outro vídeo. O que vai acontecer? O sucesso do Homem-Aranha se deu pela parceria do Stan Lee e do Steve Ditko. Só que o que é que vai acontecer? Conforme o tempo vai passando, o Stan Lee ele se torna o showman da Marvel. E, em segundo lugar, no escalão vem o Jack Kirby. Só que qual é o personagem que mais vende? O Homem-Aranha. E até hoje, talvez alguns de vocês nunca devem ter ouvido falar do Steve Ditko. Então esse sucesso, essa questão de quem é que aparece, quem é que representa a Marvel, começou a causar problemas do relacionamento entre o Stan Lee e o Steve Ditko. Até chegar num ponto em que a divergência entre eles era tão grande que o Stan Lee disse: não, toma conta do personagem. Então durante muito tempo quem roteirizava e quem desenhava tudo era o Steve Ditko, e muita gente não sabe disso. Até chegar a um determinado ponto que ficou insuportável a relação entre eles, ele largou o personagem. Aí, eis que surge um dos maiores desenhistas da história do Homem-Aranha, que é o John Romita, que era um desenhista que o Stan Lee sempre quis trazer para a Marvel, só que ele tinha uma carreira sólida na DC, DC fazendo desenhos de histórias de romance. O que explica uma coisa que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá depois, né? Ele escrevia histórias de romance para DC. E toda vez o Stan Lee chegava: não, bora trabalhar na Marvel. Não. Até porque nesse período a Marvel não era uma grande editora de quadrinhos. A DC ela já estava bem solidificada. Né? Até que chegou um determinado ponto que, por algumas divergências, ele foi lá com o Stan Lee: olha, dessa vez eu vou lá trabalhar contigo. Só que assim, ele não estava muito acostumado com o estilo Marvel de fazer quadrinhos. De você ter tanta liberdade, etc. Não ter um roteiro tão bem amarrado. Aí o que foi que aconteceu? Como o Stan Lee sabia que o Steve Ditko estava a ponto de romper, o que é que ele fez? O Demolidor era um personagem que não estava vendendo muito bem, o cara que estava desenhando o Demolidor sempre atrasava. Aí o que é que ele fez? Fez uma sinopse em que o Demolidor se encontrava com o Homem-Aranha e pediu para o Romita arte finalizar o desenho. Ou seja, era praticamente a malhação. Isso. Ou seja, o que é que vai acontecer, né? O Stan Lee nunca foi burro, né? Então ele estava vendo que a situação estava complicada. Coisa, agora o burro não né? Então ele estava vendo que a situação estava complicada e ele precisava de um artista novo para fazer. E devia ser um artista que entendesse um pouquinho do universo dos adolescentes. Porque ele já sabia, por exemplo, que o Jack Kirby não ia poder assumir. Aí ele fez arte finalizar a história em que o Demolidor se encontrava com o Homem-Aranha, e a partir daí ele disse: não, esse cara consegue fazer as coisas. Ele assumiu o desenho. Só que o que vai acontecer, né? Aí lá vem a questão dos especialistas, né? Quando ele começou a fazer os desenhos,
ele começou a detalhar as roupas, principalmente das meninas, que faziam parte do universo do Homem-Aranha. Cada dia ela estava com uma roupa diferente, com um detalhe diferente, com um broche, etc. E isso começou a incomodar o Stan Lee. Não, tá demorando muito para desenhar uma página por dia, porque tá fazendo muito detalhe dos personagens coadjuvantes, etc. Tem que simplificar. E não, mas porque eu gosto de fazer, até porque era muito parecido com o trabalho que ele fazia anteriormente. Só que o que vai acontecer? Começa a chegar cartas elogiando. Adorei o modelito de tal personagem, adorei a história. E o Stan Lee, as cifras, né? Eu vou atingir um público que eu não consigo atingir, que é o público feminino. Aí, Romita, sempre gostei do teu trabalho, cara. O mundo dá volta, né? O mundo dá voltas. E o que foi que aconteceu? Dizem, rezam as lendas que depois que essas cartas começaram a chegar, o que é que o Stan Lee fazia? Toda semana chegava com uma revista de moda. Dá uma olhada aí, Romita. E é interessante que por essa experiência com personagens femininas, né? Isso ajudou muito que algumas personagens, como a Mary Jane, por exemplo, fossem muito bem aceitas. Sim. Antes dela, Gwen Stacy, né? Porque, assim, né, a geração de hoje conhece muito mais a Mary Jane, mas quem viveu a década de 60, 70, vai viver a fase em que ele namora com a Gwen Stacy. E quem viveu antes disso é a Beth. Foi a primeira namorada dele. Primeira namorada dele, na verdade. E também uma outra parte do Homem-Aranha que é muito importante ressaltar, a sua galeria de vilões. Claro, sim, né? A sua galeria de vilões. Tipo assim, um bom herói, ele não é nada se ele não tem vilões à altura ou até melhores do que eles para contrabalancear. E a questão dele ser um adolescente, ter que trabalhar para sustentar, ajudar em casa, etc. E alguns vilões sabiam dessas informações, fizeram a vida dele ser pior ainda. Né? Talvez o maior vilão do Homem-Aranha seja o Duende Verde. Aí o Duende Verde, o que é que ele é? É o pai do melhor amigo dele, que foi um dos primeiros vilões a descobrir a identidade secreta dele. De novo, né? A gente cai naquela questão. É um vilão que ele não foge àquele universo do Homem-Aranha, né? Sim. Ele não é muito irreal, ele é um homem com uma armadura. Não, a ideia original não era essa, a ideia original é que ele fosse realmente um demônio que foi despertado de algum lugar e tudo mais. Mas que tá ali, tá posto, ele tá no universo do adolescente, né? É o pai do melhor amigo, que olhando de alguma forma pode ser até aquela figura assustadora, né? Aquela figura de autoridade, que vai ser o primeiro grande vilão, né? Sim. Do Homem-Aranha. Talvez seja o maior vilão do Homem-Aranha. Na minha opinião, é o maior vilão do Homem-Aranha. É o cara que sabia a identidade dele, era pai do melhor amigo e foi o cara que matou o primeiro grande amor da vida dele, foi a Gwen Stacy. Né? O cara consegue fazer tudo isso. E numa época em que quando os personagens morriam mesmo, né? Morriam mesmo. Sim, hoje em dia não, morria, depois de um tempo não ressuscita. Bora rebutar o universo. Rebuta, não, na verdade era um clone, não era ela. Né? E o filme novo ele vai ter um vilão que acho que muita gente não conhece, que é o Abutre. Sim, que também é importantíssimo, né? Sim, é um vilão bastante interessante, na verdade. Ele foi desenhado pela primeira vez pelo Steve Ditko e ele chama atenção porque ele é um vilão sexagenário, né? Ele é um senhor. É um senhor que veste uma armadura que dá a capacidade dele voar e que o Homem-Aranha olhou a primeira vez pra ele e falou: "Você tem uma cara de abutre." que é uma característica do personagem, né? Como ele é um adolescente, está combatendo o crime, uma das formas dele aliviar aquela tensão, né, da inexperiência é fazer gracinhas o tempo todo. Humor, né? Então você também gosta de beisebol, hã? Bola fora! Homem-Aranha, virou sua profissão se meter onde não é chamado? Bela carreira, sem salário, sem férias, nem salário e insalubridade. Raio poderoso, ataque novamente! Lançadores de teias, que sejam bem grudentas! Vem até aqui e lute como um homem! Eu acho que não consigo te convencer a vir aqui pra cima e lutar como uma aranha. Agora, existe um negócio interessante com relação ao filme, né? Qual filme? O que vai estrear agora, né? De Volta ao Lar. Porque é assim, né? O vilão que escolheram foi o Abutre. Sim. E o personagem que vai ser o Abutre é o Michael Keaton. Agora, o que é que há de estranho disso? Birdman. Seria Birdman um teste pra ver se ele poderia ser o vilão, né? Ou seria o Homem-Aranha
Ou seria o Homem-Aranha, o filme do qual ele se arrepende de ter feito? Teorias mesmo? Quando eu assisti o trailer que eu vi, né? Eu evito assistir trailer, né? Mas eu não assisti o trailer, eu fui ao cinema e passou o trailer, eu não podia não deu como fechar o olho, né? Então eu vi lá e fiquei assim. Será que foi de propósito? Não tem como fazer essa ligação. Outros vilões, né, que são muito conhecidos. Dr. Octopus já foi adaptado para o cinema. Sim. Né? Venom também já foi adaptado para o cinema. É aquela sequência de animais, né? O Rino, o Escorpião, o próprio Abutre que ele acabou de falar, né? Porque tem aquela história, né? De que às vezes quando a gente vai pegar a galeria de vilões de um personagem, ele segue mais ou menos o que o personagem é. É tipo como o Homem-Aranha, né? Tipo um animal, então vários teriam um animal. O próprio o Kraven, né? Kraven. Um leão, né? Kraven, o lagarto. O lagarto, né? Né? Agora, uma outra característica importante do Homem-Aranha é a questão da evolução. Ele começa no colégio, exato, né? se forma, vai para a faculdade, se casa, depois daí é muita confusão. É muita confusão. Até um outro ponto, uma outra lenda, né, que fala, que o Stan já teria falado, é por que o nome é Homem-Aranha. Já que é um adolescente, por que não Boy? Por que não Spider-Boy? Por que não Garoto? Ele falou, não, vai ser o Homem-Aranha porque eu quero justamente, futuramente, que ele cresça, que ele evolua. Então desde já eu já quero estabelecer o nome Spider-Man. Isso já diferencia ele de outros personagens, por exemplo, Super-Homem nesse momento. No momento da criação, até o momento da criação do Homem-Aranha, é o mesmo personagem, né? Não tem Batman, a mesma coisa. Então ele vai crescendo, justamente novos personagens vão aparecendo conforme ele vai evoluindo, né? Quando ele passa a faculdade, aí que ele conhece o Harry Osborn, aí que ele conhece a Gwen Stacy, né? Então, tipo, vão acrescentando novos personagens conforme ele vai evoluindo. E vão mudando os dramas pessoais, né? Que vão de novo fazendo esse link. Uma outra coisa muito interessante que tem é que, por exemplo, uma das formas que ele tem de ganhar a vida é batendo foto do Homem-Aranha. E o único jornal que compra as fotos dele é o Clarim Diário, onde as fotos que ele bate são usadas contra ele. Exatamente. O Jameson diz que ele é uma ameaça pública. Mas ele tem que ouvir, né? Tem que aceitar o chefe turrão, ele tem que aceitar tudo a crítica que eles fazem. Porque ele precisa do dinheiro. E o Homem-Aranha realmente é a única pessoa que realmente ganha foto batendo selfie. Uma outra coisa, né, conforme o personagem vai evoluindo, né, fotógrafo, aí ele se forma, aí tem bastante confusão, tem um período que ele se torna professor. E hoje, né, deram uma forra pro Homem-Aranha, né? Ele é dono de uma grande corporação, que é a Corporação Parker, ele é milionário. Finalmente. A Corporação Parker é rival da Stark. Finalmente, né? E por falar em Stark, nós sabemos, né, que no pôster do filme do Homem-Aranha, de Volta ao Lar, vai estar o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro, ele sempre foi assim, participou muito da vida do Homem-Aranha? Nem tanto. Né? Ao longo da história do Homem-Aranha, poucas vezes ele se encontrou com o Homem de Ferro. Né? Algumas histórias eles acabaram dividindo, mas não era uma parceria assim, muita amizade, porque o Homem de Ferro tem um narizinho um pouquinho empinado, né, e etc. Mas a primeira vez que eles se aproximaram muito foi nos eventos que antecederam a Guerra Civil nos quadrinhos. Né, que o Peter Parker passou por alguns problemas, o vilão acabou destruindo a casa dele, etc. E o Tony Stark resolve levar ele para a mansão dos Vingadores, faz um uniforme novo. A minha interpretação das histórias, né? Tudo isso estava sendo pensado no momento em que ele ia fazer a proposta. Quando a proposta de fazer o registro, ele precisava de alguém que seria muito conhecido que estivesse ao lado do Homem de Ferro. E foi quando ele falou, preciso de você. E é um momento, é uma parte muito legal que ele revela quem ele realmente é. O quadrinho que aparece a cara do Jameson. É muito engraçado. Quem não conhece essa história, pegue o quadrinho do Guerra Civil. Esse aqui, ó. O quadrinho do Guerra Civil e dê uma olhada que vale a pena. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse personagem, mais baseado no quadrinho, né? Porque se a gente for passar para a parte do multimídia, não só no cinema, né? Passar para a parte do multimídia, a gente vai ter um vídeo de 10 partes aí. A história do Homem-Aranha é muito rica, né? Então, cara, cada trechinho que nós falamos já daria um assunto, um bate-papo muito
muito extenso, né? Então nós procuramos nesse vídeo, no caso, estabelecer mais com relação a origens e fazer umas relações com o andamento, né? No caso, a personalidade, né? Do personagem, né? Do Homem-Aranha. A essência do Homem-Aranha. A essência do Homem-Aranha. Essência exatamente. Dele é o que diferencia ele de todos os outros personagens. É lógico que futuramente nós faremos mais vídeos, né? Porque sim. o personagem é muito interessante, né? Mas no caso, essa seria a nossa pequena contribuição, né? Nesse momento em que o Homem-Aranha agora, mais uma vez, está em destaque, né? Com um novo filme que está nos cinemas agora, né? Meus amigos, ficamos por aqui, né? Esperamos que você tenha gostado do vídeo e de praxe, né? Se inscreva no canal, dê um joinha nesse vídeo, né? E compartilhe com todas as pessoas possíveis. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, com seus inimigos. É importante compartilhar. Falou, meus amigos. Tchau, tchau. E até o próximo Praticamente Inofensivos. Falou. Beijo.